sejam bem-vindos ao canal Atalho Devs. Vamos falar hoje sobre variáveis. Vamos abrir o nosso editor de código, o Eclipse. Temos aqui o nosso primeiro projeto, o Atalho Devs-Java. Para quem não assistiu à aula passada, recomendo que assistam à aula passada, de forma a fazer a criação do nosso projeto de uma forma organizada. Pois também na aula passada temos links para downloads de um vídeo explicando como fazer a instalação de todas as dependências necessárias para poderem executar o Eclipse, bem como também fazer um link para o download oficial do Eclipse. Para a aula de hoje vamos criar a nossa nova classe. Vamos nomear a nossa classe de variáveis. Vamos dar a extensão Java. Vamos incluir desde aqui o nosso método main. Vamos dar um finish. Como podem ver, já temos aqui criado a nossa classe, bem como o método main. E não se preocupem porque durante a aula vou ensinar diversas formas de criar o método main. Essa também foi uma das formas. Na outra aula também já havia explicado de uma outra forma. Essa aula e na próxima também vou explicar de uma outra maneira, por forma a vocês não ficarem presos numa única forma de fazerem isso. Como dito, vou fazer primeiro a explicação do que é variáveis, vou dar-vos a explicação do que é variáveis em um exemplo prático e simples, em dois exemplos na verdade. O primeiro, tendo um conjunto de várias caixas, como saber o que cada caixa tem dentro? Eu posso dizer que uma caixa tem vários pratos dentro, outra caixa tem colheres, outra caixa pode ter computadores e etc. Mas como saber o que cada caixa tem dentro? Uma das formas seria nomear cada uma dessas caixas. Então, na nomeação, uma das soluções apresentadas que foi a nomeação, contariam como variáveis. Por que eu digo isso? Porque com isso eu consigo saber o que tem dentro. Então, o nome de uma variável estaria ligado a algum valor dentro, alguma informação dentro da caixa. Um outro exemplo seria uma pessoa. Uma pessoa ela tem diversas informações, diversas características. Então, uma pessoa pode ter um nome, uma pessoa pode ter uma morada, pode ter o número de bilhete de identidade, pode ter um peso, um sexo, entre outras informações. Então, cada uma dessas informações contariam como variáveis, ou seja, são nomes que atribuímos a alguma informação na memória do computador. Será como uma caixa virtual onde guarda informação. Após essa explicação, vamos fazer a criação de algumas variáveis para o exemplo de uma pessoa. Uma pessoa ela teria um nome. Para fazer a criação da variável nome em Java é necessário utilizar a palavra string, a palavra reservada string. String indica-nos que estamos trabalhando com uma variável do tipo texto, do tipo string, com texto. Então, isto que foi feito aqui é a declaração da nossa variável string nome. Como podem ver, se eu quiser agora colocar um valor para o nosso nome, para a nossa variável nome, eu teria que colocar o sinal de atribuição, o igual. Após isso, colocar as duas aspas e indicar que dentro das minhas aspas tenho a informação contendo o nome, essa informação contendo o nome da pessoa, nome de uma pessoa, Ana. Agora, se eu quiser ver o que está dentro da minha variável, se eu quiser ver o que está dentro do nome, eu iria fazer a mesma coisa que fiz na aula passada, seria dar um sysout e pegar o método println. Essa também é uma das formas de fazer a criação do método println. Para quem não conseguiu apanhar, é só dar um sys e colocar um no final e dar um Ctrl espaço. Já é completado automaticamente pelo nosso editor. E vamos aqui colocar isso aqui.
Isso indica-nos que estamos falando dessa variável aqui. Vou copiar e vou vir aqui, vou apagar e vou colar. Eu peguei isso aqui e coloquei aqui. Eu estou indicando que eu quero ver o que tem em nome. Eu quero ver o que tem dentro da minha variável nome. Quando eu executo o meu código, como podem ver aqui na console, tenho a saída Ana. Agora, e se eu quiser criar a variável idade, o que eu iria fazer? Eu iria colocar também string? Não. Por quê? Porque a idade do tipo é um número, é inteiro. Então, eu teria que indicar que é uma variável do tipo int. Vou nomeá-la de idade. Assim, eu já fiz a declaração da minha variável, porém eu quero colocar um valor dentro. Então, vou dizer que a Ana tem 18 anos. Se eu quiser fazer também ver o que tem dentro da variável idade, é só fazer a mesma coisa com o método system, out println e executar. Como podem ver, Ana, idade 18. Primeira saída foi a Ana, a segunda a 18. Porém, só para curiosidade, se isso estivesse assim, só com print, eu vou executar para vocês verem. Isso aqui ocorreu por quê? Porque o método print, ele não muda de linha. Ele escreve o que está aqui dentro, escreve o que está dentro dos parênteses, porém não muda de linha. Para que ele mude de linha, escreva Ana, mude de linha, escreva o 18, é necessário ter um ln aqui indicando para ele ir para a próxima linha, um next line. Se eu fizer isso e dar um executar, como podem ver, já tem aqui a minha saída de uma forma mais organizada. Vamos fazer agora a criação de uma variável do tipo W para peso. W peso, vou dizer que o peso é de 70,5 kg, põe um ponto e vírgula. Como podem ver, já tem aqui declarado e atribuído o valor à variável peso. Se eu quiser ver o que tem dentro, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui, dizer que eu quero ver agora peso. Vou executar. Como podem ver, Ana para a primeira saída, 18 para a segunda, 70,5 para a terceira. Uma outra variável, outro tipo de dado semelhante ao double seria o float. O float, diferente do double, ele recebe uma quantidade menor, ou seja, o espaço de armazenamento do float é menor relativamente ao double. Então, se quiser trabalhar com números maiores, com casas-decimais maiores, é recomendável utilizar o double. Se quiser com números menores, é só utilizar o float. Porém, eu irei deixar uma imagem num dos cantos aqui do nosso monitor, que irá mostrar a diferença de tamanho do double e do float. Vou criar aqui uma variável float, vou dizer que é temperatura. Vou só uma temperatura, ok, vou dizer temp, apenas isso. Vou dizer que temp 23. Não, vou nomear a nossa variável diferente. Vou dizer que é x e vou colocar o valor de 4,5 f. Diferente do double, reparem aqui que eu coloquei o f para indicar que é do tipo float. Após isso, se eu quiser ver o que tem dentro do x, é só dar usar o system, colocar aqui dentro x e executar. Como podem ver, Ana, idade 18, peso 70,5 e o valor do x, x pode ser qualquer coisa, alguma quantia em dinheiro ou qualquer coisa, 4,5. Só que também faltou mais um outro tipo de dados,
que seria o char. O char sexo. Se eu fizer isso, eu tenho criado a minha variável sexo, porém vou agora dizer qual é o sexo da Ana. Para fazer a declaração, para atribuir o valor de sexo a Ana, eu iria usar aspas simples. Eu vou dizer que a Ana tem o sexo de F derivando de feminino. Para string, textos, usamos string com aspas duplas. Para um caráter, char, que vem de caráter, usamos aspas simples e só aceita um caráter. Se eu quiser colocar aqui FF, como podem ver, já está dando erro. Então, ou F maiúsculo, ou M em caso de masculino, ou só F em caso de feminino. Se eu quiser ver a saída, vou fazer a mesma coisa. É só escrever agora que eu quero ver o sexo. Se eu executar, Ana, nome, 18 para a idade, 70,5 para quilos, 4,5 para uma variável aleatória de x, do tipo float, e sexo F. Essas são algumas das variáveis que podemos, os tipos de dados que podemos usar com Java. Vou fazer agora uma modificação no nosso código. Como podem ver aqui só tem escrito Ana, mas eu quero melhorar essa saída. Para dizer que aqui é o nome da pessoa, aqui é a idade da pessoa, aqui quilo, aqui uma variável qualquer e aqui o sexo. Para isso eu iria ver no nosso system, vou colocar aqui as duas aspas duplas, vou colocar um mais após elas. Só que aqui dentro eu vou escrever que eu quero que aqui apareça primeiro o nome da pessoa é 2 pontos, um espaço. Depois, agora vem o nome, que é Ana. Quando eu coloco esse sinal de mais após as aspas, isso indica que o que vem dentro deve ser concatenado com a mensagem, deve ajuntar com a mensagem e mostrar na console. Se eu agora executar o nosso código, como podem ver, já a saída já melhorou. O nome da pessoa é Ana. Já não temos mais uma informação, já não temos mais um dado solto. Agora vou fazer a mesma coisa para a idade. Vou dizer que agora é a idade. Vou fechar fechar aqui o meu texto e vou colocar aqui o mais. Vou dar 2 pontos e espaço. Vou executar novamente. Como podem ver, o nome da pessoa é Ana. Idade 18. Falta novamente para a outra saída. Vou fazer a mesma coisa. Agora vem o peso. Vou dar aqui isso. Vou colocar aqui. Vou dizer que isso aqui é o troco. Pode ser troco, pode ser qualquer coisa, mas isso, vou dar um espaço e aqui vou dizer que o sexo é isso aqui, vou colocar mais. Quando eu executo, podem ver que a minha saída já está bem mais organizada. Nome da pessoa Ana, idade 18, peso e troco 4,5, sexo F de feminino. Agora recomendo-vos, para poderem verificar se de fato entenderam a aula de hoje, façam exercícios relacionados a isso. Podem mudar para uma outra pessoa, por um outro nome, podem alterar a mensagem de saída, ou podem tentar criar isso do zero após assistirem a aula. Muito obrigado por terem assistido e até breve.